Olá, boa tarde. A proposta que define o crime de abuso de autoridade passou por mais um debate na Comissão de Constituição e Justiça. A possibilidade de criminalizar juízes pela interpretação da lei foi um dos focos da discussão. Mais uma vez, a proposta recebeu críticas. Esse projeto, em vários pontos, ele traz, eu diria, uma insegurança. E falo em nome do Ministério Público do Trabalho, dizendo que, em muitos pontos, ele ameaça a independência funcional. A possibilidade de punir juízes por interpretação da lei também foi apontada como um dos problemas da proposta. Me parece que há uma condição de não se proibir, não se criminalizar a atuação de juízes e promotores, da forma como está posto. No parágrafo único do artigo 1º, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura por si só abuso de autoridade. Vocês imaginem esse tipo aberto para o juiz, que ele pode interpretar o sim como não e o não como sim. O administrador público não sabe mais o que pode fazer porque não tem a segurança da lei. E isso, que pode dar muita segurança para a promotoria e para os juízes, captura de forma absoluta a segurança da sociedade que não sabe mais o que fazer. O autor do projeto, o senador Renan Calheiros, diz que a intenção não é criminalizar a interpretação dos juízes. Você punir um juiz que errou na interpretação da lei, isso é um absurdo inominável. Inominável. Não é disso que se trata. O que nós estamos tratando é do abuso. Juiz nenhum vai cometer abuso de autoridade interpretando a lei. O vice-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Vitor Hugo Neto, aponta outro problema. Não está correto dizer que essa lei não tem o endereço certo. Tem endereço certo, são juízes, promotores, procuradores, policiais e carcereiros. São os únicos que nos tipos penais, e o que vale para criminalizar uma conduta é aquilo que está no tipo penal, só podem ser praticadas por essas pessoas. Tem algum crime de parlamentar ali? Tem algum utilizar abusivamente das prerrogativas do cargo? Tem? Não tem. Tem dos promotores, tem dos juízes. Artigo 23. Praticar ou mandar que se pratique violência física ou moral contra a pessoa no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. E tem a carteirada também. Reduzir juros, taxas de bancos e facilitar os financiamentos para os produtores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Assuntos que movimentaram a audiência da Comissão de Assuntos Econômicos com o presidente do Banco Central. Segundo Ilan Goldfein, com 370 bilhões de dólares em reservas, reformas em andamento e a recuperação dos fundamentos da economia, o Brasil está menos vulnerável ao cenário econômico-financeiro mundial. O Brasil encontra-se hoje menos vulnerável e apresenta maior capacidade de absorver eventual revés no cenário internacional. O presidente do Banco Central defendeu as reformas em exame no Congresso e investimentos em infraestrutura. Esses investimentos têm efeito multiplicador porque, ao reduzirem custos e riscos das atividades produtivas, aumentam o retorno esperado e tornam novos projetos mais atrativos. Para que esse quadro favorável não se reverta, precisamos continuar avançando nas reformas. A ênfase deve ser na aprovação das mudanças estruturais capazes de criar as condições para a melhora da dinâmica da economia no longo prazo, como é o caso da Previdência. Redução da diferença entre a taxa de juros cobrada a quem pede crédito e de captação pelos bancos, mais concorrência no setor e alíquotas mais baixas para o financiamento dos fundos de investimento são algumas das preocupações dos senadores. O que é empréstimo a longo prazo para um setor com taxa de 9,25%, 9,50%, 10% em 15 anos? Então não precisa ser nenhum matemático. Qualquer cidadão sabe que ele está fazendo um empréstimo para quebrar, para falir.
Eu não tenho condições de pagar amanhã um secador, um silo, tá certo, que vai armazenar o grão, que não tem onde ser colocado neste momento, senhor presidente, e que, no entanto, ele vai pagar uma taxa que ela é exorbitante e não tem nenhum gatilho, não tem nenhum mecanismo de fazer que, ora, se a taxa Selic baixar, então nós vamos ter uma compensação. Não. Dentro dessa nova matriz, que espaço poderíamos ter para incentivar mecanismos de cooperativos na área do crédito, o que teria, a meu ver, um impacto muito saudável no sentido de promover um maior equilíbrio no sistema, de modo a reduzir essa concentração extrema que existe no Brasil. O mundo está praticando 9% de spread e o Brasil está praticando 23,9%, 24% de spread. Quanto mais complexo é o banco ou instituição financeira, mais regulação, mais exigência a gente vai dar. Quanto menos complexo, menos exigência e menos custo. E com isso você tenta de alguma forma nivelar e aumentar a concorrência. O bom pagador recebe essas taxas, paga e compensa o mau pagador. E nós temos que defender, todos nós, o bom pagador. Aquele que cumpre seus deveres, que paga e acaba pagando uma taxa maior, porque o mau pagador acaba não pagando. Então a gente tem que trabalhar isso. A Comissão de Transparência foi instalada nesta terça-feira. A Thaídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, vai presidir os trabalhos nos próximos 2 anos. Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, é o vice. A Comissão de Infraestrutura aprovou o nome de Marcelo Vinô Prado para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A indicação ainda precisa ser aprovada pelo plenário. Na sabatina, os senadores mostraram preocupação com as condições da agência para fiscalizar a malha rodoviária do país. Com 15 anos de funcionamento, a Agência Nacional de Transportes Terrestres fiscaliza uma malha rodoviária de 14 mil quilômetros e 21 concessões de estradas em todo o país. Indicado para a diretoria da agência, Marcelo Vinô Prado respondeu a perguntas dos senadores sobre a estrutura e a capacidade de fiscalização da agência. Ela possui recursos e estrutura suficiente para cumprir sua missão institucional? É sempre muito difícil, à medida que nós temos cada vez mais trabalho, e os recursos estão limitados a praticamente o último concurso que nós tivemos em 2010. O senador Wellington Fagundes fez críticas à opção histórica do país pelo transporte rodoviário. Isso causa um prejuízo muito grande para a população brasileira, porque o número de acidentes no Brasil é algo impressionante, mais do que muitas guerras em mortes no trânsito brasileiro do que no mundo afora. Parlamentares do norte do país pediram atenção ao sistema de transportes daquela região. Qual o modelo que está sendo pensado para a duplicação da BR-364 e concessão? É importante que o governo dê prioridade ao 163. O que não dá para aceitar é que todo ano seja refeita a nossa rodovia. Marcelo Vinô prometeu prioridade para as 2 rodovias, mas disse que a solução para o chamado Arco Norte é a melhoria das opções de escoamento. É de entendimento técnico que o desenvolvimento das 3 vertentes do Arco Norte, a Ferrovia Norte-Sul, a hidrovia do Tapajós, com a possível implementação da Ferrogrão, a 163, e a hidrovia do Madeira, principalmente após a dragagem, tornando o fluxo de navegação mais perene, vão compor, sim, o corredor estratégico do futuro da produção de grãos do país. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.